E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais uma impressorinha Tank da HP. Esse modelo em particular é da linha 416, mas eu vou estar abordando hoje mais especificamente a parte do mecanismo de tração do papel aqui, a parte dos atuadores dele aqui, tá? Que vai servir tanto para esta linha da 416 quanto para a linha G5822. Eu vi que teve alguns inscritos que tiveram problema nessa parte aqui da mecânica, relatando alguns problemas na hora de puxar o papel, que não consegue puxar o papel ou que fica dando falha de alimentação de papel, tá? Aqui já está parcialmente aberto, só remover a parte do scanner. Para esse procedimento a gente vai precisar de uma chave Torx, modelo T10. Depois a tampa, né, no caso de vocês aí, vocês podem se basear pelo vídeo anterior, da linha G5822, vai ser o mesmo procedimento, tá? A gente vai estar removendo aqui a parte do carro de impressão. Então a gente vai trabalhar mais especificamente neste mecanismo aqui, que é o responsável pela tração do papel na máquina. É muito comum, após a desmontagem completa desse mecanismo, se não for montado corretamente, ela vai apresentar problemas na hora de puxar o papel. Esse modelo em particular, ela trabalha com o sensor de papel, fica nessa localização aqui, e tem um sensor de reposição de papel, que são esses aqui por infravermelho. Costuma dar alguns problemas também, tá? Geralmente queima alguns LEDs. Isso aqui ela para de reconhecer algumas partes do papel aqui. Mas é bem difícil. Esses modelos aqui é bem difícil dar problema na parte de sensores. E geralmente é mais na mecânica mesmo que dá problema. Então vocês puderam notar, o cliente já fez alguns ajustes aqui na mola, provavelmente para conseguir puxar uma gramatura um pouco mais alta do papel. Vocês podem ver aqui, ó, foi meio que esticado para dar um pouco mais de tração aqui na hora de puxar o papel de gramatura mais alta. Pode manter a engrenagem nessa posição, não tem problema. Bom, depois de solto o parafuso, a gente vai soltar um outro aqui da parte de tração. A parte dos atuadores, vocês podem ver que tem um parafuso lá embaixo. Vou mostrar pra vocês melhor aqui, ó. Nessa localização aqui, ó. Vamos ter um ali. E um outro aqui atrás, ó. Nessa localidade ali. Prontinho, ó. Depois de removido os dois parafusos, nosso que o mecanismo já vai ficar completamente solto. Nesse momento, se for remover aqui, toma muito cuidado. Como vocês podem ver aqui, ó. Nesse ponto aqui, ele tem um mecanismo que ele atua junto com esse bracinho aqui, ó, de separação do papel. Pode ver que tem uma alavanca ali. E ela é acoplada com esse mecanismo aqui embaixo, ó, com essa outra engrenagem.
nesse ponto aqui, ó. Eles são integrados juntos. É nesse ponto aqui que, se vocês perderem a posição desse mecanismo aqui, ou ele não encaixar corretamente, na hora que a impressora for fazer a atuação dele aqui, acionar o mecanismo, ele vai travar e vai causar a mensagem de erro de papel. Ele vai fazer uma tentativa de puxar, de tracionar o papel, e não vai conseguir, porque esse mecanismo aqui vai estar travado ou fora de ponto. Vocês podem ver aqui, ó. Então, você atentar bem nesse ponto aqui na hora de tirar. Vai tirar bem simples, ó. Você vê que ele tem um contato ali. A gente vai suspender esse ponto dessa forma aqui. Com isso a gente já consegue soltar o mecanismo por completo. Vou mostrar com mais detalhe. A gente vai suspender esse lado aqui. Vê que a gente suspendeu esse lado, ó. Tá completamente solto. Aí do outro lado aqui a gente vai soltar a molinha aqui, ó. Vai soltar essa mola e vai soltar esse braço aqui, ó. Vocês podem ver que ficou só apoiado ali. A gente vai soltar ele para tirar todo o mecanismo por completo da tração de papel. Deixa eu voltar aqui para vocês verem melhor. Ó. Essa peça que está encaixada ali, ó, naquele ponto. Vou fazer um movimento leve de alavanca para esse lado aqui, ó, a fim de soltar ele completamente. Feito isso, a gente já tem o mecanismo solto por completo. Vocês podem ver aqui, ó, totalmente solto. Esse é o mecanismo do atuador desses modelos mais novos. Então agora eu vou desmontar ele por completo para vocês entenderem como funciona esse mecanismo aqui. Pode ver que já saiu do lugar aqui, ó. São essas duas engrenagenzinhas aqui. Eu descobri onde cada um fica. Do atuador da impressora. Deixa eu estar removendo aqui. Ó, temos aqui o mecanismo do atuador. Esse aqui é o pick-up roller da impressora HP. Tá? De todos os modelos HP tanque da linha 1416 e da 58, da G5822, é o mesmo sistema, tá? Mesma coisa. Então a gente vai estar fazendo aqui, ó. Essa aqui é a molinha responsável pela tração de papel. Pra gente soltar o sistema aqui, a gente vai soltar primeiramente esse mecanismo aqui, ó. Tem uma travinha de plástico bem aqui. Basta pressionar ela. Ele vai liberar esse braço aqui, ó. Com isso a gente já consegue soltar ele aqui também. Feito isso, deixa eu só localizar aqui. Aqui, ó. Posicionar melhor aqui. Ó, essa aqui é a parte traseira dele aqui. A gente vai soltar essa engrenagem aqui. Puxa bem devagar, ó. Ela vai ter uma outra engrenagem acoplada embaixo dela. Dessa forma aqui, ó. Dessa forma. E essa vem aqui por cima. Ó. Com isso a gente já consegue fazer, para quem vai fazer a troca completa do pick-up, vai trocar esse mecanismo aqui. Essas engrenagens ficam nessa posição aqui. O que mantém elas no lugar é essa outra engrenagem aqui, ó. Você tirando elas, você consegue remover essas duas. Então aqui a gente não vai mexer, não vai ser o caso agora. E esse aqui é o atuador, cara, dessas impressoras mais novas.
Essa é a parte chata da mecânica dela. Esse carinha aqui que faz o controle, ó. Então, se foram trocar o mecanismo do atuador por ter quebrado alguma peça, vai ser trocado esse mecanismo por completo. A gente efetuando a montagem, a gente vai começar voltando aqui esse mecanismo. Vai comprar ele desse jeito aqui. Vai ficar dessa forma. Dessa forma aqui. A gente vai estar encaixando essa engrenagem aqui primeiramente, ó. Toma muito cuidado que ela tem uma engrenagem bem menorzinha dentro, para ela não sair do lugar. Vai ficar dessa forma aqui. O último vem essa engrenagem aqui por cima, ela encaixa dentro. Essa engrenagem aqui, ela encaixa dentro dessa outra. Se atentar bem para não ter sujeira interna, para não travar o mecanismo. Encaixada desse jeito aqui, ó. Você vê que ela só funciona em um sentido só, o sentido contrário não funciona. Após feito isso, a gente vai acoplar aquele braço de novo, extensor. Carrega aqui nesse ponto aqui em cima. Ó, tem um chanfrinho bem encaixado nesse outro aqui, desta forma. Ó, essa engrenagem ela tem que ficar nessa posição aqui, ó, de forma que ela faça esse movimento, ó. Se você inverter esse mecanismo, ele vai travar. Ela tem que fazer esse movimento aqui, porque na hora que você for botar, que ela for fazer a checagem da mecânica, ela vai afastar para você poder colocar o papel. E quando for imprimir, ela vai acionar esse mecanismo e fazer esse movimento aqui, ó, para gerar tração no papel lá. Então, esse lado aqui da mecânica fica desse jeito aqui, ó. Ok. Agora a gente vai aqui pro outro lado, nessa posição aqui, ó. Aqui ficaram essas duas engrenagens, uma menorzinha fica nessa posição aqui. Vocês podem ver aqui, ó. As únicas engrenagens que vão sair quando vocês removerem vai ser essas duas aqui, ó. Vai ser essas duas engrenagens aqui. A menorzinha fica localizada neste pino aqui, ó. Ela fica nessa posição. E vai gerar essa atuação aqui, ó. Essa outra, ela é responsável pelo separador de papel. Vocês vão ver que ela tem umas travinhas plásticas aqui, ó. Toma muito cuidado com isso aqui, que ele quebra muito fácil também se tiver ressecado. Então ele vai encaixar nessa posição aqui, ó, pra baixo. Desse jeito aqui, ó. A gente pode fazer um teste aqui, ó. Virando ela aqui. Vai fazer esse movimento. E volta pro estágio dela, que é nessa posição aqui, ó. Esse pininho tem que estar localizado pra baixo. Nessa posição aqui, ó. Que é onde vocês vão encaixar o braço do atuador, o separador de papel, nesse pino aqui. Ele tem que estar bem alinhadinho aqui, ó, dessa forma. Agora a gente vai voltar para a montagem lá na impressora. Ah, outra coisa aqui também. Para quem for, a máquina estiver tendo dificuldade em puxar ou tracionar papel, é recomendável você substituir essa molinha aqui, ó. Nesse caso aqui o cliente optou por forçar um pouco mais ela. Ela fica nessa região aqui, ó.
dessa forma, deste ponto aqui, ó. E ela vai agarrada nesse ponto aqui, ó. Essa molinha aqui, ela fica fixada neste ponto de apoio aqui, ó. Ela fica dessa forma aqui, ó. Fica nesse movimento. Ela que é responsável por tracionar os papéis, tanto de gramatura baixa como de gramatura mais alta. Com o tempo ela tende a ficar mais cansada, a perder força. Aí ela começa a ter dificuldade em tracionar papel, tanto sulfite quanto de gramatura mais alta. O que a gente faz em alguns dos casos, alguns clientes optam por dar um pouco mais de pressão nessa mola aqui, que consiste em nada mais do que você pegar essa molinha aqui e esticar ela uns gominhos acima. Eu vou retornar para a posição que o cliente deixou. Dessa forma aqui, ó. Vocês podem ver. Isso é um paliativo, tá, pessoal? Ela tende a ir cansando também com o tempo. Então o ideal é substituir a mola por uma mola de uma pressão um pouquinho mais forte, tá? Não pode ser tão forte porque ela tende a quebrar esse suporte aqui, ó. Os dois suportes de apoio são de plástico. São muito frágeis. Ó. Funcionando dessa forma aqui. Agora vamos voltar lá para a impressora. Vamos ter o seguinte desafio agora. Agora a gente vai começar do processo inverso. Em vez de a gente encaixar o lado que a gente tirou por último, a gente vai começar encaixando o lado de tração aqui, ó, da parte do atuador. Esse é um momento um pouquinho mais crítico, pois tem que se atentar a esse mecanismo aqui. Ele tem que estar alinhadinho aqui embaixo, ó, dessa forma aqui. Percebam que esse dentinho aqui ele tem que estar encaixado em um dos dentes daquela engrenagem menor lá atrás, ó. Tem que estar dessa forma aqui, ó. Se ele estiver fora, ele não vai conseguir acoplar depois. Então vocês alinhem ele aqui, ó, um gominho dentro, ficando dessa forma aqui. Agora, o ponto mais crítico desse modelo aqui de impressora é encaixar esse pininho aqui dentro. Vou tentar mostrar pra vocês aqui que ela fica meio escondida. Vocês vão perceber aqui, ó. Aqui nesse ponto ele tem um buraquinho. Vou virar o celular aqui pra vocês verem. Vou tentar aproximar o máximo que der aqui, ó. Aquele pininho branco, ele vai encaixado dentro desse buraquinho aqui, ó. Tá? Só aquele pininho branco. Então você vai alinhar esse mecanismo aqui dessa forma aqui, ó. Ele tem que estar nessa posição aqui de descanso. Você vai ver que o separador de papel está totalmente abaixado. Tem que estar dessa forma aqui para você alinhar aquele pino, ó. Dessa forma aqui. Essa é uma parte mais crítica que tem agora de a gente colocar esse mecanismo aqui. Vamos ter o seguinte. Essa alavanquinha aqui, a branca, ela tem que ficar por baixo desta alavanca aqui, ó. Ela vai passar por baixo dela. Se ela ficar por cima, ela vai travar todo o mecanismo. Então aqui a parte mais chata agora é a gente conseguir passar ela aqui por baixo, ó. Pois ela tem um bracinho aqui, ó, um atuador que empurra esse mecanismo aqui, ó, fazendo esse movimento. Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai primeiramente posicionar ele aqui dessa forma aqui, como se eu fosse colocar no lugar. Notem que esse atuador aqui, ó, ele tem que ficar por baixo deste mecanismo aqui, ó. Vou tentar pegar aqui pra você ver. Ó, esse atuador aqui, esse atuadorzinho branco aqui, ó, tem que ficar por baixo desse daqui. O filho aqui da pinça,
A gente vai ter que encaixar ele nesse suporte ali, ó, dessa forma aqui. E sempre está tentando a alavanca lá embaixo, vai ter que ficar embaixo dessa outra aqui, senão o mecanismo não vai funcionar mais. Depois a gente vai levantar levemente para alinhar a parte traseira lá, onde vai encaixar os parafusos. Dessa forma aqui, ó. Espero que esteja pegando bem para vocês, pessoal, porque o espaço é muito pequeno. Vou tentar mostrar. Vai ficar alinhado dessa forma aqui. Ó, ele assim vai ficar dessa forma aqui. E aquele mecanismo que eu mostrei para vocês, ele vai ficar aqui, ó, na parte de baixo, lá embaixo, ó. Se ele ficar aqui por cima, ele vai travar. Ele não pode ficar aqui por cima, ele tem que estar lá embaixo. É aquele mecanismo ali que vai acionar, que vai liberar essa alavanca aqui em cima, ó. Vai permitir a máquina fazer o acoplamento do mecanismo aqui do pick-up, que vai liberar essa garra aqui, ó. O mecanismo não vai funcionar mais. Então tem que tomar muito cuidado, ó. Tem que ficar livre aqui, ó. Percebam lá embaixo, ó. Quando a máquina vem com o carro de impressão aqui, ela vai bater aqui e vai acionar aquela alavanca lá embaixo. Ela vai travar para ela poder fazer a tração do papel. E depois, conforme o carro volta, sai daqui de cima, e aquela mola faz com que ele suba de novo, acoplando o mecanismo aqui para continuar o processo de impressão. Feito isso, agora a gente vai travar aqui o outro lado. Pode ver que tá solto aqui, ó. A gente vai deixar por último, a gente vai ter que puxar, travar a molinha aqui de volta no lugar. Agora é só parafusar novamente aqui o suporte. Precisamos encaixar aqui o guia do eixo central. Para isso a gente vai levantar ele aqui bem de leve. Ó. Nessa posição aqui a gente vai encaixar ele dentro da engrenagem. Dessa forma aqui. A gente vai levantar aqui a engrenagem. Com leves movimentos de rotação a gente vai encaixando ele aos pouquinhos, sem fazer muita força. Dessa forma aqui, ó. E vamos fazer o movimento manual. Aqui a gente já consegue checar todo o mecanismo funcionando. Ó. O atuador está funcionando. A gente volta o movimento inverso. Ele encaixa o mecanismo certinho e faz aqui o processo de impressão. Notem. Não esqueça de verificar se as molas estão no lugar correto e travar aqui esse lado aqui, ó. Depois que o mecanismo estiver todo no lugar, vai ficar desse jeito aqui, ó. Vamos fazer um teste aqui. A gente já levantar ele aqui, vamos botar um papel. E é isso, pessoal. Esse é o processo mais detalhado que eu consegui fazer para vocês aqui até o momento do mecanismo do atuador do modelo HP Tank. Esse modelo em particular é da 416, mas o mecanismo é o mesmo, tá? Da 416 é o mesmo da G5822.
Então vai atender as duas máquinas aí. Não esqueci daquele joinha para dar aquela força pro canal. E até o próximo vídeo.